Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estou aqui, eu, Vinícius, com o André, para o nosso terceiro e penúltimo encontro sobre essa mensagem aí, a grande comissão e não uma sugestão. André, deixa eu tentar fazer um resumo para quem está chegando agora do que a gente já aprendeu, tá? A gente aprendeu que grande comissão não tem nada a ver com grana, não é aquela venda legal que você fez e recebeu uma grande recompensa, tem nada a ver com isso. A grande comissão é um chamado, né? É uma ordenança do Deus Criador para toda a realidade que está desconectada dele, né? Um mundo que se perdeu em pecado, em desobediência, e agora o próprio Deus está reconciliando, fazendo todas as coisas novas e voltando para ele através da vida, da morte e da ressurreição de Cristo, né? Então a grande comissão você tem uma missão. E o primeiro episódio que a gente viu é que quem está chamando isso tem autoridade para fazer isso, né? Que é o próprio Senhor Jesus. Então a gente viu o primeiro episódio, a autoridade de quem envia. Aí em seguida a gente viu envia para quê? Que foi o da semana passada. Envia para fazer discípulos, para batizar, para chamar, falar da boa nova, boa notícia que é o Evangelho, né, André? Sim. E hoje a gente está na penúltima mensagem e a gente vai aprender mais uma coisa sobre essa grande comissão. E aí eu passo a bola para você. Qual é o tom de hoje? Bom, Vinícius, boa recapitulação, muito legal a gente lembrar e é bom a gente ancorar isso aqui. São as palavras do Senhor Jesus, a autoridade suprema sobre a vida, sobre a realidade, sobre o que existe e sobre o que não existe. Então ele deu uma missão para os seus discípulos, né? Então a gente vai ler de novo, ler o texto, está sendo um texto base da nossa conversa e a gente está tentando cavocar esse texto, que são palavras do Senhor Jesus, para mostrar para a gente do que se trata essa grande comissão. Então a gente vai para lá de novo, Mateus capítulo 28, versos 18 e 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto. Então, olha o texto. Então, a gente conversou sobre essa fala de Jesus. É-me dada toda a autoridade. A gente conversou sobre isso. Depois a gente conversou, portanto, vão e façam discípulos, né? Esse portanto, já que tem autoridade, estou dando uma ordem para vocês. É isso que significa esse portanto dentro dessa fala do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus fala assim, ó, e vão, façam discípulo de todas as nações. É nesse ponto aqui hoje que a gente quer conversar. Por quê? Porque é importante entender que a missão dada por Cristo, ela é uma missão de fazer discípulos, e a gente ensinou que discípulos são pessoas que têm o coração, a mente, a vida rendida a Cristo Jesus para amá-lo e segui-lo. E aí é interessante que Jesus está falando vão, mas não façam discípulos apenas de gente que está por perto. É de todas as nações. Eles estão num contexto de Jerusalém, um contexto israelita, e estão dizendo assim, olha, para o mundo inteiro isso aqui tem que ser espalhado. Tem um outro texto que ajuda a gente, Vinícius, a perceber esse aspecto global. Essa eu acho que é a palavra da nossa conversa hoje. Um aspecto global da missão. Então, a missão que nos é dada, e assim, não se assusta não, tá? Eu acho que com o decorrer da coisa, a gente vai ter chance de mostrar como isso tem sido feito. E embora pareça a missão impossível, eu acho que assim, na ótica humana é uma missão impossível mesmo. Mas como quem está dando a ordem e quem está mandando a gente ir é o dono de toda a realidade, é nisso que a gente tem que se apoiar. Por isso essa missão é cumprida. Por isso essa missão está sendo cumprida e vai continuar sendo cumprida. Mas olha um outro texto que dá para a gente as nuances bem legais assim, acerca desse aspecto global. O texto é Atos capítulo 1, verso 8. Disse assim o Senhor Jesus, pouco antes dele ser levado aos céus, né? Ele subir aos céus. Ele diz assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí, olha que interessante. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, essa expressão aqui, olha, vocês vão ser testemunhas, minhas testemunhas,
no mundo inteiro. Vocês vão começar aqui em Jerusalém, vão para a Judéia, vão para Samaria e vão até os confins da terra. Então assim, qual é o limite? O limite é o globo inteiro. É disso que Jesus está falando. Então essa mesma fala de Jesus, ela reverbera aquela de Mateus 28. E vocês vão fazer discípulos de todas as nações. É interessante, Vinícius, a gente perceber isso aqui, que aqui o que Jesus está tentando mostrar para esses homens, assim, dentro do contexto judaico, a nação judaica viveu para adorar a Deus, para glorificar a Deus, e com um foco muito na própria nação. Muito embora houvesse nas escrituras sempre uma ênfase de que a vida deles deveria ser uma vida missional, uma vida que as leis que eles cumprissem, as bênçãos que eles desfrutassem, a adoração que eles provinham, a maneira que viver era para ser tão convidativa a ponto de acontecer algo semelhante com o que aconteceu com a rainha de Sabá, que é descrito nos livros do Antigo Testamento, de que ela foi para Jerusalém para admirar a sabedoria de Salomão e, visto a sabedoria dela, ela rendeu graças a Deus e conheceu a Deus por conta daquilo que Salomão estava em determinado momento expressando. Então, o que Deus queria fazer com esse povo judeu? Que eles fossem de tal forma vivendo a graça de Deus, vivendo o sacerdócio, sendo esses mediadores da aliança, que os povos vizinhos, que gente de todo lugar pudesse conhecer a Deus. Esse povo de Deus, eles estavam sendo ensinados o tempo inteiro a viver uma vida que fosse atrativa, de forma que também o conhecimento de Deus fosse revelado para as outras nações. Só que com uma distinção, eles não estavam sendo orientados a sair da sua geografia, eles precisavam continuar lá. Agora não, agora Jesus vem para o mesmo povo de Deus, porque é o povo da aliança, esse povo que está sendo chamado para se render a Deus, para crer no Senhor Jesus, é um povo que agora, diferente dessa realidade do Antigo Testamento, eles não param mais para viver uma vida que seja uma vida que louve a Deus. Eles vão viver uma vida que louve a Deus, só que agora eles têm a missão de sair. Por isso que a igreja é chamada para, por isso que é chamados para fora. Exatamente, essa é a definição. Essa é a ideia. A ideia é o seguinte: agora vocês vão ter que atravessar fronteiras. Antes estavam aqui parados esperando que as pessoas viessem. Agora não. Agora sim, vão. Essa palavra é muito importante. Essa palavra, e isso não foi simples até de Deus. O Senhor deu essa orientação. Mas a igreja primitiva teve muita dificuldade em ter a saída de ir para os povos, ir para os gentios, ir para os povos vizinhos, para que testemunhasse. E na verdade a gente continua ainda com um pouco de problema nisso, a gente tem muita dificuldade de sair, sabe? Então, essa é uma visão global, Vinícius. Alguns têm um chamado um pouco mais especial, né, André? Que realmente é viajar para uma tribo, para um outro país, são os que a gente conhece como missionários. Exatamente, né? Sim, tem isso. A gente vai entender que assim, todos foram chamados para participar dessa missão de ir. A pergunta é, quem vai? Porque as próprias escrituras vão nos mostrar que não são todas as pessoas que têm uma missão clara e definida para ir além fronteiras. É muito legal o testemunho de Atos dos Apóstolos, conta pra gente que os irmãos estavam lá orando, jejuando, e a igreja ali crescendo na realidade de Jerusalém, mas um determinado momento, uma reunião de oração, Deus orientou que, separai-me para mim a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. E nesse momento começa aquele envio da igreja de 2 missionários. Paulo e Barnabé foram enviados como missionários e saem dali para a realidade de Antioquia e vão para além dos muros de Jerusalém. Então, detalhe. Mas a missão é para todos? É para todos, mas teve gente específica com talento, com capacitação, com um chamado específico para essa pessoa aí. Só que detalhe, ele não foi sozinho, ele foi enviado pela igreja. Ele foi apoiado pela igreja. A igreja estava em oração por esse trabalho. Então, é um trabalho que vai ter algumas pessoas, umas peças chaves, mas toda a igreja tem que estar envolvida. Que legal você falou isso aí, ele não foi sozinho, eu lembrei de uma aula, eu não sei se essas palavras são do professor Santareno ou ele citou alguém, mas ele diz assim, não importa onde você vai, quando você vai para falar de Jesus, ele já foi antes.
e já convenceu aquela pessoa para receber essa boa notícia, legal, né? Que legal. Você nunca está chegando de surpresa num lugar, Deus já preparou esse lugar, Sim, né? Basta certamente. a gente ter obediência. E eu queria entender um pouquinho mais, André, você tem alguns dados mais práticos, mais concretos para mostrar a realidade global, só a palavra global. Como é que está o mundo hoje em relação à evangelização? A igreja está fazendo o trabalho, não está fazendo adequadamente, tem ainda demandas que precisam ser alcançadas? Fala um pouquinho sobre isso. Vinícius, tem uma agência, um pessoal que trabalha com a área missionária, se chama Joshua Project. Eles fazem contabilização de dados de povos que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Eles têm uma série de coisas muito legais. Se alguém tiver interesse, dá para baixar o aplicativo Povos Não Alcançados. E eles oferecem todos os dias um povo que não foi alcançado para você orar por eles. E eles têm uns dados resumidos muito legais, né? Esse recurso é usado pelas agências missionárias, pelas igrejas, para entender qual é o quadro do mundo em relação à evangelização. Lugares que ainda não tem uma igreja plantada, não tem um testemunho fiel do evangelho naquele contexto. Então, só para a gente ter uma ideia, e está sendo projetado aí, um resumo global, uma visão geral dos grupos de pessoas do mundo. Então, quantos grupos de pessoas estão contabilizados? Esse grupo de pessoas é algo relacionado a um determinado grupo. Às vezes, numa própria nação, tem mais de um grupo de pessoas. Às vezes é uma etnia, às vezes é uma cultura específica que, mesmo estando dentro do mesmo contexto de um país, esses grupos são separados, são diferentes. Então, essa definição mostra o quê? Que há no mundo 17.468 grupos de pessoas. E desses 17.468, 7.419 grupos ainda não são alcançados pelo Evangelho. Não tem um testemunho fiel, vivo do Evangelho entre esses grupos. O que representa isso? Representa 42,5% de povos, de grupos não alcançados. Isso pensando em termos de população. Vamos agora pensar em termos de população, mesmo dados. População do mundo está sendo calculada em 7,84 bilhões de pessoas. Dessas quais 3,28 bilhões ainda não foram alcançados, ainda não tem um testemunho fiel, vibrante, vivo do Evangelho entre eles. 3,28 bilhões de pessoas, são muita gente, isso significa 41,8%. Então, Vinícius, assim, às vezes falar de número é uma coisa assim que dá uma ideia, mas às vezes não fica muito claro. Até minha sugestão para quem está assistindo esse vídeo é baixar esse aplicativo, né? Para ter uma relação um pouco mais íntima, de saber assim, olha, vou dar um exemplo. Hoje a orientação desse aplicativo é que a oração para um grupo no sul da Tailândia, é um grupo de islâmicos lá que não tem nenhuma comunidade cristã presente, não tem nenhum testemunho, e assim, e é muito difícil, eles são muito fechados para o anúncio do Evangelho, algo bem difícil mesmo. Então assim, é diferente quando eu estou olhando esses números em gerais. Agora começo a ver a cara de um povo, saber de um grupo de pessoas que está lá precisando do Evangelho. Então isso muda, mas é muito bacana esse índice, porque mostra uma coisa para a gente, Vinícius. Tem uma grande tarefa para ser feita. Por quê? Porque do que a gente está falando? A gente está falando que o meu Senhor, o meu Salvador, e agora tornar a coisa um pouquinho mais pessoal, Vinícius. O seu Salvador, aquele que você ama, aquele pelo qual você pede coisas a Deus, porque é no nome de Jesus todas as nossas orações. Aquele que nos deu perdão, ele que é autoridade sobre a nossa vida, ele está dizendo assim, olha, vocês precisam ir fazer discípulo de todas as nações. É para ser minha testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E tem várias partes dos confins da terra, Vinícius, de acordo com esses dados, que ainda não foram alcançados. Então a gente tem uma tarefa para cumprir. A gente tem uma missão que ainda ela há de ser cumprida, ela precisa ser cumprida. Jesus está envolvido com essa missão. Então esses números são para dar para a gente assim, epa, peraí,
Tem muita coisa para se fazer e a gente precisa se envolver. Que legal, você estava falando, eu entrei aqui no aplicativo, André. Legal. Legal que tem um status ali que você pode clicar orando. Você está nesse momento orando. E nesse momento tem 1.211 pessoas orando por essa galera aqui. É o povo, cadê aqui, ó? Malaio Patani. Malaio Patani. De 1.527.000 pessoas, né? 0,01% já ouviu ou se considera alcançado. Para isso é considerado praticamente não alcançado. Status não alcançado. Não. André, eu queria falar assim, ó. Diante desse cenário, eu não consigo ir para esse lugar aqui, eu me sinto limitado. O que eu posso fazer, André? Eu me sinto que eu não tenho nada para fazer, eu estou de mãos atadas. O que eu faço diante disso que você acabou de expor para a gente, dessa mega necessidade de evangelizar? Sim, legal. Então, eu acho que voltando de novo, algumas coisas que parecem óbvias e que não são. Essa missão não é só para o missionário que Deus está chamando para alcançar o povo malaio aí. Não, essa missão é nossa. Um povo não alcançado é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. Não adianta a gente querer viver a vida sem esse peso, sabe, Vinícius? E assim, palavras como essa, elas não são muito agradáveis. Por quê? Porque o que o Senhor está fazendo através desses textos, através dessa reflexão, é dizendo para você que você tem um tanto de responsabilidade aí, que você não pode se eximir. E aí, tá chegando essa notícia e a gente precisa fazer alguma coisa. Então, é uma inquietação importante. Essa pergunta, você falou, o que eu vou fazer? Não dá pra, primeira coisa, não dá para virar as costas e dizer assim, ó, não tem nada a ver com isso, isso não pode ser feito. Então, mas eu não estou sendo chamado para ir para o povo malaio lá. Dá para mim fazer alguma coisa? Dá para mim me envolver? Porque o Senhor um dia vai perguntar para mim, aí, eu te dei uma ordem. Como que você se comprometeu com a minha missão? Você me amou? Se você me amou, você precisa dar uma resposta a isso que eu estou te mandando fazer. Então, eu acho que uma coisa, e aí agora vai aparecer algumas dicas, assim, prática que a gente de forma muito simples, desde a pessoa mais simples, sem conhecimento, sem recurso, né, marcado por pobreza, por até dificuldade de saúde. Poxa, eu estou no fim da minha vida, André. Estou com mais de 60 anos ou 70 anos, estou com quase 80 anos. E como assim eu posso participar da obra missionária? Você pode participar de uma obra missionária. Primeira dica, adote um missionário ou uma família de um missionário como alvo da sua oração. Não precisa orar pelos missionários do mundo inteiro, mas pode orar se você quiser. Mas se você adotar uma família de missionários, alguém que esteja engajado e falar assim, olha, assim como você ora pelos seus filhos, assim como você ora pela sua saúde, assim como tem coisas que você nunca deixa de orar e pedir a Deus, você coloca isso na agenda, põe uma foto deles, põe uma etiqueta deles e coloca e fala assim, olha, agora daqui para frente, semanalmente, a minha família vai interceder por isso. Eu vou ensinar meus filhos a orar por essas pessoas aqui. Legal. E vou me envolver. Olha outra coisa, buscar informações sobre o campo missionário. Olha que bacana, a gente está hoje cheio de recursos. Você pode aí baixar esse aplicativo que o Vinícius acabou de ler aqui, a gente está citando, e se envolver, ter informações. Espera aí, como que estão as coisas aqui na América do Sul? Como estão as coisas aqui no Brasil? Será que tem algum povo não alcançado pelo Evangelho aqui no Brasil e que eu poderia estar orando por ele? Então ter informações, sabe? A gente é refém, Vinícius, das informações que querem que chegue até nós. Isso é um problema, gente. Talvez as notícias que recebemos ontem e hoje, nós não pedimos por ela. Apareceu na nossa timeline, chegou, alguém contou e alguém chega assim, você viu tal coisa? Talvez você nem pediu para ver. E se você não sabe, às vezes você se sente até mal, né? Fala assim, puxa, eu não estou sabendo desse negócio. Hoje eu já estou mais em paz com esse negócio. Não sei mesmo, mas assim, estou atrás porque eu não quero só receber as informações que a mídia quer me dar ou que a última informação mais badalada. Não, eu quero ir atrás, eu quero ser intencional na busca das informações que eu quero saber. E assim, Deus quer que eu saiba mais sobre o campo missionário. Então eu posso ir atrás de informações, eu posso pesquisar. Qualquer pessoa que está assistindo esse vídeo que esteja inserido dentro de uma comunidade de fé, pode ir atrás, pode perguntar para os seus líderes, para o seu pastor, pode nos provocar. Vira e mexe, sai aqui uma informação
de como você entrar em contato com a gente. Quero mais informações, me manda mais informações. A gente pode te dar essa informação. Olha outra coisa, Vinícius. Estimular a liderança a se envolver em parceria missionária. Você está ouvindo isso aqui, de repente você não é da nossa comunidade de fé, você fala assim, por que a minha igreja não está participando disso aí? Por que a minha igreja não faz esses negócios? Por que eu nunca soube disso aí? Eu vou dar uma dica para você. Você pode repassar esse vídeo aqui para sua liderança e de repente falar assim para os seus líderes, pastor, irmão, poxa vida, vamos conversar sobre isso aqui. O que a gente pode fazer, sabe, como um recurso de estímulo? Dá para ir atrás e falar assim, a gente tem alguma parceria, a gente pode apoiar algum projeto, a gente pode se envolver com isso. Isso é um recurso que está nas suas mãos. Agora, quer ver um negócio maravilhoso? Se você participa de uma igreja e de uma comunidade de fé que já de alguma forma está envolvida com isso, vou falar para você, seja generoso e fiel na sua participação financeira, na sua contribuição. Porque missão se faz com oração. E oração, eu vou dizer assim, oração inclusive, orações perigosas, sabe quais? Assim, Deus, levanta alguém aqui na nossa igreja para ir para o campo missionário. Chama os nossos adolescentes, chama os nossos jovens para se preparar, desperta os casais, levanta missionários entre nós. Essa é uma coisa importante, né? Orar, se envolver no sentido de se envolver afetivamente, quando cada vez a gente vai tendo mais informação, vai se vinculando mais, vai deixando isso fazer parte das nossas notícias semanais, isso vai ganhando o coração. Isso é um jeito bacana. Mas, gente, se uma igreja está em parceria missionária, ela faz isso com oração, ela faz isso com envio de determinadas pessoas, mas ela não faz isso sem dinheiro. É preciso dinheiro para custear a vida desse missionário. É preciso de recurso para pagar a estrutura da qual esse missionário faz parte. Por exemplo, a gente está num local aqui, num prédio. Esse prédio não apareceu aqui do nada. Essa luz, esses recursos que a gente tem, isso aqui demandou doação, por exemplo. Alguém decidiu pegar os seus recursos e doar essa poltrona. Alguém disponibiliza esses materiais que a gente faz gravação. Tudo tem custo. O missionário precisa viver, ele precisa de recursos, de sustento, e fazer isso já é um trabalho muito difícil, Vinícius. Já é um trabalho às vezes solitário, às vezes é um trabalho isolado. Imagina quando eu estava em contato essa semana com um missionário que foi para a Europa, alcançar determinado grupo lá. Muito difícil, perseguição, doença, provação, longe da família, longe da sua cultura. O último problema que ele precisava ter na vida é saber se ele vai ter dinheiro no final do mês para pagar suas contas e sustentar sua família. Então, recurso para igrejas que já estão participando dessa parceria, elas dependem. Se a sua igreja está envolvida em parcerias missionárias, Deus, tenho certeza, está te chamando para ser fiel, para ser generoso e contribuir com essa caminhada. Legal. Vamos complicar um pouquinho mais a nossa realidade aqui, então, já que você citou esse prédio, essa cadeira. A igreja aqui chama-se Igreja Presbiteriana do Bairro Alto. É um prédio onde os discípulos se encontram. Uhum. Não no momento, por conta da pandemia, mas esse é o local que a gente escolheu para estar junto. Sim. O que a Igreja Presbiteriana do Bairro Alto está fazendo? Ela está aprendendo a ouvir esse chamado e fazer alguma coisa, André? O que a gente está fazendo aqui que talvez possa ajudar quem quer aprender a fazer lá também, né? Essa pergunta é boa, primeiro, porque ela testa a nossa hipocrisia, sabe, Vinícius? É mais fácil falar, de verdade, para vocês aqui. É mais fácil falar do que fazer. É bem mais fácil. E não é só para a nossa área, né? Para todas as áreas. Todos os pais sabem disso, todos os professores sabem disso. É tão bacana ver a torcida, né, brigando com os jogadores porque não conseguem acertar o chute. Mas qualquer pessoa, na hora que vai para o campo e tenta chutar, percebe o quanto é difícil acertar a bola e o gol. E assim também é para a realidade da comunidade de fé. Mas a gente está aprendendo, Vinícius. Isso que a gente está ensinando é também algo que o Senhor tem mexido com a gente. Então eu vou falar algumas coisas. Vou começar com uma coisa muito recente, desse ano. A Igreja Presbiteriana do Bairro Alto, ela faz parte da Igreja Presbiteriana do Brasil.
é uma denominação que está há mais de 150 anos presente no país. Ela é herdeira da tradição reformada, ela tem um pezão fincado lá na Reforma Protestante, é herdeira da Reforma Protestante, e a sua doutrina, a sua interpretação, a sua tradição de interpretação, ela está ancorada nessa Reforma Protestante. Ótimo! A igreja, então nós não somos uma igreja isolada, nós fazemos parte de uma grande igreja espalhada pelo Brasil. A Igreja Presbiteriana é conhecida como uma federação de igrejas co-irmãs que trabalham em certo sentido junto. Então, a gente tem instâncias de supervisão, digamos assim. Não faz o que dá na telha no dia. Por exemplo, não pode alguém aqui se assumir pastor. Eu não chego aqui num dia para o outro e falo, eu sou pastor dessa igreja. Deus me falou. Não é assim. Tem todo um concílio que vai examinar, testar e acompanhar um pastor, exigir dele uma série de requisitos para então conferir a ele, diante desse discernimento do concílio, que ele tem um chamado de Deus e assim ordená-lo. A mesma coisa é a constituição de uma igreja local. Como que se constitui uma igreja? Não é do nada, somos a igreja e estamos aqui, somos parte da igreja. Não, é acompanhado, verificado se realmente tem vida e tem testemunho fiel do Senhor e outros elementos que mostram saúde e realmente a realidade de elementos que definem e orientam uma igreja, como liderança, como maturidade, como sustento, uma série de elementos para dizer assim, aqui agora há uma igreja. Então isso tudo é vinculado à Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa primeira instância de supervisão a gente chama de presbitério. Depois tem uma segunda instância que supervisiona os presbitérios, que a gente chama de sínodo. E por último, a última instância de supervisão e coordenação, a gente chama de Supremo Concílio. No Supremo Concílio, uma série de decisões são feitas e apoios são feitos em nível nacional e até internacional. Por que eu estou dizendo isso, Vinícius? Eu estou dando essa explicação um pouco para as pessoas entenderem o que é a Igreja Presbiteriana do Bairro Alto, mas também para falar da nossa ação. O Supremo Concílio ele tem um engajamento muito grande na obra missionária no Brasil como um todo, principalmente em fazer chegar comunidades saudáveis, centradas no Evangelho, com essa tradição muito bonita da tradição protestante, chegar em cidades que ainda não têm igrejas com esse perfil. E aí, olha que bonito, chamado todas as igrejas que fazem parte da Igreja Presbiteriana a repassar uma verba de contribuição para essa instância chamada Supremo Concílio. Esse ano a nossa igreja tomou a decisão de participar disso, de se esforçar para repassar 10% das nossas arrecadações para essa instância, que tem uma série de gastos, tem uma série de investimentos. Mas olha que notícia legal, Vinícius. Desse recurso que chega lá para o Supremo Concílio, 52% dele é totalmente investido na obra missionária dentro do nosso país. Totalmente destinado no sustento e manutenção de famílias que estão evangelizando e plantando igrejas na realidade do país. Então isso para falar do nosso primeiro, né? Uma coisa bem importante, como que fazer missão está relacionado a bancar. E isso também sai, porque a gente tem uma série de demandas, mas a gente abre mão desse recurso e muito corajosamente, muito sacrificialmente repassa essa verba e ficamos muitos anos sem repassar, tá, Vinícius? Isso aí foi uma coisa que a liderança decidiu e Deus tem nos agraciado com condições de pagar as nossas contas e ainda conseguir fazer esse repasse. Mas olha outra coisa bem importante, nossa igreja é uma igreja envolvida com a plantação de novas igrejas, que é uma característica de um envolvimento missionário. Um envolvimento missionário do mais eficaz é a plantação de uma igreja, para que uma comunidade de discípulos se desenvolva. Porque fazer discípulo implica uma série de coisas, não é só falar de Jesus. E isso a gente vai falar mais no próximo encontro. Mas plantar uma igreja é a melhor forma de fazer com que o evangelho permaneça numa geração por mais tempo. Na plantação de igreja, então essa igreja aqui, a Igreja Presbiteriana do Bairro Alto, a qual nós fazemos parte, ela está envolvida com a plantação de igreja aqui na região de Curitiba, tem um determinado bairro, no Jardim das Américas, aqui na cidade de Curitiba, que está sendo plantada uma igreja e a gente participa, junto com outras pessoas, outros grupos, outras comunidades, financiando e orando e apoiando esse projeto, chamado Ático. A gente também na região metropolitana de Curitiba está envolvido num outro projeto junto com outros grupos de igrejas, na Igreja
Presbiteriana de Piraquara. A gente está participando desse projeto na região metropolitana, apoiando o pastor Luiz Henrique, ajudando, intercedendo e também repassando recursos. Tem um outro projeto que a gente esse está sendo o último e está sendo tratado com muito carinho, ele está no seu momento embrionário, né, surgindo, que é no litoral aqui do Paraná, na região de Paranaguá. Tem uma igreja sendo plantada ali pelo missionário Ailton, a sua esposa e a sua família estão ali fazendo um trabalho, e a nossa igreja é uma incentivadora, uma apoiadora, caminhamos junto com esse projeto. Então, e entre outras coisas que estão nascendo, né? A gente está orando por isso, e eu acho que assim, pensando em missão ainda, como que a gente faz essa obra missionária, a gente está o tempo inteiro querendo viver essa vida missional no nosso contexto. Sendo uma igreja que no lugar onde ela está, ela tenta influenciar o seu contexto, primeiro com a boa notícia do Evangelho, segundo com os efeitos que o Evangelho proporciona na nossa vida, que é misericórdia, que é compaixão, que é solidariedade e que é justiça. Através de inúmeros projetos aqui da comunidade, a gente teve chance ao longo dos anos de tocar a realidade, principalmente com esse desejo de fazer a vida de Jesus conhecida. E o tempo inteiro também, Vinícius, eu diria que a gente está treinando discípulos para viver uma vida missional. Esse canal aqui mesmo, essa série de mensagens aqui ilustram isso, como que a gente tem essa ênfase de formar, de treinar, de incentivar, de despertar discípulos para que cumpram essa missão no contexto onde estão e agora especificamente se envolvam também com esse aspecto global da missão. Que massa! Então, resumindo, para eu falar de Jesus, eu preciso estar perto dele, né? A gente já falou isso, eu preciso estar muito próximo de Deus, ter a consciência que existe uma realidade perigosíssima, sombria, que é um mundo das trevas, que a gente já falou, ser incentivado a obedecer e tirar essa pessoa de lá, anunciando que existe um mundo da luz, automaticamente se conectar, porque Jesus morreu por uma igreja, morreu por um povo, então se conectar a essa igreja e contribuir financeiramente nessa igreja, com orações e com grana, para que o reino de Deus avance. É isso, né? Esse é o resumão. É isso. A gente está aprendendo a fazer isso, André, mas está indo apenas ou tem um foco lá na frente? Não, esse é meu sonho, é para lá que a gente quer ir. A Igreja Presbiteriana do Bairro Alto tem um sonho? Tem. Qual é? Tem um sonho. Eu acho que a melhor definição desse sonho seria assim, ó, a gente quer participar do que Deus está fazendo no mundo. É importante essa definição aqui, Vinícius, eu vou repetir ela de novo. A gente quer participar do que Deus está fazendo no mundo. Porque não se trata do que a gente vai fazer. O protagonismo não é do discípulo. O protagonismo é do Espírito Santo. É ele que converte. É muito interessante uma expressão de Paulo escrevendo uma carta nas Escrituras Sagradas. Ele escreve para os nossos queridos irmãos do passado, na igreja de Corinto, e diz assim, ó, eu plantei, Apolo regou, mas nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, e sim Deus que dá o crescimento. Que legal. Então, o que as Escrituras estão dizendo? Que é Deus que faz. É Deus que faz. Eu acho que tem um texto em Mateus capítulo 24, verso 14, que ele dá uma visão de futuro muito legal para a gente, Vinícius. E por isso eu me sinto muito provocado, e a liderança dessa igreja se sente muito provocada a ensinar essa igreja acerca disso. Mateus 24, 14 diz assim, ó, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Eu gosto dessa fala de Jesus porque ele não diz assim, olha, estamos num esforço enorme, tomara que dê certo, que o evangelho seja pregado por todo mundo. Não. Jesus está dizendo, e este evangelho será pregado por todo mundo. Será pregado. Essa é a verdade, será pregado. E essas são palavras dele, e Deus garante a sua palavra, Jesus garante a sua palavra. Ele fala assim que isso será a testemunha a todas as nações. Por mais que me assuste, Vinícius, olhar e perceber assim que mais de 40% da população mundial ainda não foi alcançada com o evangelho, com uma igreja pregada, as palavras de Jesus dizem assim, elas serão alcançadas. Feliz é aquele que desfrutar disso, né, André? Agora que eu fico pensando o seguinte, o que está acontecendo no mundo agora?
está acontecendo que, embora às vezes chegue notícia para a gente das assembleias legislativas, do Palácio do Planalto, da confusão da pandemia, Deus tem uma agenda, Vinícius. E essa agenda aqui está muito conectada a isso. Com essa promoção do evangelho, da boa notícia que vai esparramar no mundo. Então assim, o que a gente está percebendo? Peraí, Deus tem uma agenda, Deus tem um plano que está em execução. E assim, esse plano é tão potente, tão magnífico, que uma das ilustrações de que ele é poderoso e forte acontece, é porque a notícia chegou para mim e para você. Passaram-se os anos, passaram-se os séculos, e a boa notícia de Jesus de Nazaré, que não tinha telefone, não tinha internet, não tinha televisão, ela chegou. Tá aqui 2 caras da cidade de Curitiba, com um passado no século terrível. XXI, com um passado terrível, com muitas maldades, foram reconciliados por Deus, agora amam o Senhor Jesus e estão replicando a boa notícia. O que isso me dá conta? Me dá conta que Deus não parou e Deus não vai parar. Então assim, já que Ele está em missão, a missão é de Deus, a missão de reconciliação é de Deus. Não tem sonho melhor para um discípulo, para uma igreja, de falar assim: Deus, mostra pra gente o que o Senhor está fazendo no mundo e nos dá a alegria de participar disso. Porque a gente falou de algumas ações aqui, seja Paranaguá, seja Piraquara, seja o Ático, seja Curitiba, seja tantos outros desafios missionários. Mas antes da gente, como diz a fala do Santareno, e eu ouvi isso daí de um mentor do Santareno, do Valdir, provavelmente deve ter saído de lá, né? Que Deus já foi, o Senhor já está em missão. Quando a gente chegou em Paranaguá, Deus já tinha chegado muito antes, porque o Espírito Santo é que está promovendo a missão e o envio. A grande questão é a gente falar: Senhor, me inclua nessa agenda gloriosa, nessa aventura do Evangelho, nessa promoção, na fala do C.S. Lewis, né? Essa grande campanha de sabotagem contra o inimigo. Legal. Trazendo pessoas para ser reconciliadas, adorar o Salvador, o Criador, e viver nessa gloriosa missão. Esse é o ponto. Eu acho que assim, é muito patético a vida de discípulos que não participam do que Deus está fazendo no mundo. Muitas pessoas perguntam assim: quando que tudo isso acaba? Quando que Jesus vem? A gente não sabe. Mas a gente sabe que Ele vem quando todo mundo ouvir, quando a mensagem for e quando Ele achar que é o tempo. E por misericórdia que Ele está prolongando, né, André? Exatamente. Por misericórdia daqueles que ainda não ouviram. Misericórdia. Eu estou muito feliz que Ele não veio antes aí de eu ter nascido. Já pensou? Olha, eu estou tendo mais. E eu acho que Ele tem muitos filhos ainda que não foram trazidos, e Ele vai trazer seus filhos, porque aquele que Ele escolheu, de forma alguma Ele lançará fora. Bora fazer essa missão aí. Depois que isso explode na nossa mente, não tem outra forma de viver se não for essa forma intencional de falar do reino, né? Verdade. E do rei. Vamos orar, André? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que disse que venceria a morte e que venceu a morte. É no nome dele que oramos, é o nome dele que reverenciamos, que respeitamos, e é o nome dele que propagamos. Que o Senhor Jesus, Senhor Deus, seja conhecido por todas as nações. Que esse evangelho glorioso do reino seja pregado, assim como o Senhor mesmo disse que o fará. E a nossa alegria, Senhor, é poder participar dessa gloriosa missão que chegou até nós. E nós queremos, Senhor, dizer sim ao Senhor. Como igreja, como comunidade, como discípulos que aqui hoje ouvem essa mensagem, nós queremos dizer sim, Senhor. Iremos participar dessa missão, sim, Senhor. Iremos nos engajar, sim, Senhor. Iremos orar, iremos pedir para que o Senhor envie semeadores, ceifeiros a essa seara. Diremos sim ao Senhor. Choraremos, sangraremos, faremos o que for necessário, Senhor. Queremos isso, nos ajuda, nos liberta das nossas idolatrias. Nos liberta, Senhor, de viver para a própria felicidade, nos liberta do consumo, nos liberta do sucesso, nos liberta de querer uma carreira exitosa, Senhor, desplugada da missão. Mas faz hoje aqui que eu, Senhor, começando comigo, Jesus, começando com cada um aqui que está ouvindo essa mensagem, possa dizer, Senhor, usa tudo que faz parte da minha vida para se vincular à missão do Senhor. Nos ensina, Senhor. Não nos deixe de fora. Nós queremos participar disso. Em nome de Jesus.
Amém. Amém. Gente, tenha uma boa semana, que Deus salve você e salve aqueles que você, guiado por Ele, vai proclamar as boas novas. Deus te abençoe e até semana que vem.